E aí, pessoal, retornamos aí a live a respeito da matéria que vai cair na prova da Polícia Penal de 2021, né, que vai acontecer dia 16 de janeiro de 2022. Ainda temos aí pouco mais de quase 2 meses para estar estudando e a gente vai estar trabalhando junto aí nesse tempo aí, se Deus quiser, buscando a aprovação de todos. Vamos abordar agora a matéria de direito penal e eu gostaria muito de tratar com vocês acerca do tema fato típico, antijurídico e culpável, ou seja, dentro ali da teoria tripartite do crime, que está bem claro dentro da matéria de vocês, que vai cair. No entanto, é uma matéria muito teórica, né? Tem possibilidade da gente estar explicando com mais naturalidade, em vez de simplesmente estar lendo a matéria na lei. Claro, né, nós vamos utilizar aí a lei para culpável não cai não, mas está dentro da teoria tripartite, a gente vai ali trabalhando dentro do fato típico. Deixa eu até olhar aqui, e eu espelho para vocês também. Vamos ver. Professor, Oi. é, o lugar do crime e o tempo do crime, dá um beijozinho aí. Ah, beleza, trato sim. Não, então eu vou passar aí da aplicação da lei penal e depois eu passo para o fato típico. Realmente o culpável não cai não, que ó, é somente o fato típico e seus elementos. Fato típico e seus Porque elementos, bem tranquilo, a gente consegue abordar aí num tempo curto. o lugar do crime, tempo do crime cai pra caramba. Realmente cai, realmente cai. Então vamos lá, hein? Vamos, deixa, cadê? Opa, stop. Cadê o trem? Espera aí que eu tenho que fechar o WhatsApp, senão não dá certo. E aí. E aí, voltamos. Vamos tratar aí da matéria, então, da aplicação da lei penal e depois vamos abordar o fato típico. Então, dentro do edital de vocês, o primeiro título que está lá é da aplicação da lei penal. Eu vou passar de uma forma bem rápida, porque é uma matéria bem tranquila de vocês verem. E, no decorrer, eu vou abordando os princípios, já que a gente viu aí que a matéria que é cobrada também são os princípios do direito penal. Eu destaquei alguns aqui, mas acredito que dentro da aplicação da lei penal a gente consegue abordá-los. Então, vamos lá. Da anterioridade da lei. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Simplesmente saber isso aí. Mas o que é isso? Não há crime, ou seja, não tem como você ser punido por uma conduta considerada criminosa antes de uma lei que seja feita anterior à sua conduta, definindo aquele fato como crime. Ou seja, anterioridade da lei penal. Princípio, toma cuidado com ele. Já a previsão da pena, ela também vai respeitar o quê? A cominação legal, ou seja, não há que se falar em imputar uma sanção penal em um autor, em um agente, sem que essa pena seja prévia, ou seja, anterior ao cometimento do ato e legal, prevista em uma lei. Esse é o chamado princípio da legalidade. Dentro da lei penal no tempo, nós abordamos principalmente o que se trata aí da irretroatividade da lei penal mais benigna. A lei penal no tempo, ela vem abordando da seguinte forma: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Cuidado, cessa apenas os efeitos penais da sentença condenatória. Os efeitos civis permanecem. Então, se alguém foi condenado a pagamento de multa como pena, ela cessa. No entanto, como efeito da condenação, ela permanece. Então, apenas os efeitos penais não podem ser retroagidos. Cuidado, cuidado. A retroatividade, ela, se favorecer o agente, pode acontecer. Então, não em regra, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Todo mundo que estava preso por causa daquele crime, se veio uma lei desconsiderando, todo mundo é solto. No entanto, se
a lei posterior, de alguma forma, beneficiar o agente, ela pode ser aplicada aos fatos anteriores à sua promulgação, né? À sua eficácia. E aí nós abordamos uma exceção à retroatividade, que é a chamada de lei temporária ou excepcional, que é aquela lei criada para reger num determinado tempo ou um determinado fato. Por exemplo, a lei da Copa. Todos os crimes que aconteceram dentro da lei da Copa, mesmo que ela perdeu a sua vigência, ela ainda continua valendo, porque ela é excepcional ou temporária, porque, embora decorrido o período de sua adoração ou cessou a circunstância dela, que é a Copa, ela continua valendo nos atos praticados. Então, toma cuidado. Exceção à retroatividade da lei penal mais benigna é a lei excepcional ou temporária. E aí entra o tempo do crime, e a gente vai fazer aquele paralelo entre tempo do crime e local do crime. Concurso público, né, de todo mundo conhece esse. Luta, L-U-T-A. Lugar do crime, ubiguidade. Tempo do crime, atividade. Ou seja, considere-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, teoria da atividade. A teoria da atividade fala a respeito do tempo do crime. O que isso quer dizer? Que se alguém, aos 17 anos, comete um homicídio contra alguém, contra outra pessoa, e aos 18 ele é condenado como se 17 tivesse, porque o crime foi cometido no momento da ação ou omissão, não importando o momento do resultado. E aí eu peço atenção especial para essa conjunção ainda que, ou seja, ainda que quer dizer que exclui-se o que eu falo daqui para frente, vale o que eu falei daqui para trás. E aí, no lugar do crime, nós vamos abordar a teoria da ubiguidade. Ubiguidade quer dizer que vai se considerar crime no local onde ele foi praticado, também no local onde ocorreu o resultado. Ubiguidade, as duas coisas. Ou seja, considere-se praticado o crime no lugar onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Para que serve esse artigo? Ele serve para reger os crimes à distância. Ou seja, se você, que está no Brasil, em bom despacho, escreve uma carta bomba e manda para explodir lá na Argentina, o crime aconteceu aonde? No Brasil e na Argentina. Peraí, mas a carta não chegou lá. A Polícia Federal conseguiu abordar, impediu. Mas ela deveria produzir os resultados lá. Então, considera-se praticado no Brasil e na Argentina. Diferente da teoria da atividade, que se fosse a teoria da atividade, seria somente no Brasil. Perfeito? Lugar do crime, a atividade. Aliás, desculpa. Lugar do crime, ubiguidade. Tempo do crime, a atividade. E aí, eu peço atenção especial para o lugar do crime na conjunção, bem como, enquanto lá, no tempo do crime, ainda que, aqui a conjunção é bem como, ou seja, no local da ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde produziu ou deveria produzir os seus resultados. E aí, depois de tratar desse, né, mnemônico, luta, lugar, ambiguidade, tempo, atividade, nós abordamos aí o princípio da extraterritorialidade da territorialidade. O que é a territorialidade? É a aplicação da lei penal dentro do território brasileiro. Ou seja, em quais casos serão aplicados a lei penal brasileira? Em quais casos serão aplicados quando ocorrerem em regra no território brasileiro? O Brasil ele é soberano dentro de seu território, e aí ele aplica a sua lei. No entanto, existem hipóteses em que vai ocorrer a aplicação da lei penal brasileira no estrangeiro. E aí é importante a gente destacar o que o artigo 5º vem falando. Presta bem atenção. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional.
Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que tem que mutar. Aqui não precisa, aqui não precisa. Beleza. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido aonde? No território nacional. Isso é a regra. Presta bem atenção. O que quer dizer sem prejuízo? Quer dizer que, se existir uma convenção, se existir um tratado, se existir uma regra de direito internacional, estas vão prevalecer sobre a lei brasileira. Então, num conflito entre a lei brasileira e as normas de direito internacional, vai valer as normas de direito internacional quando se falar de territorialidade. Cuidado com isso, hein? É sem prejuízo, quer dizer que estas convenções, tratados e regras de direito internacional vão sobressair em cima da lei brasileira, se existirem. Mas a regra é, aplica-se a lei brasileira ao crime praticado no território nacional. E aí, o que se considera território nacional? Para os efeitos da lei penal, vão se considerar território nacional como extensão às embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo, onde quer que se encontrem, ou seja, avião e barco brasileiro a serviço do governo brasileiro, onde eles estiverem, em alto mar, voando, qualquer lugar. Se eles estiverem a serviço do governo brasileiro, lá dentro aplica-se a lei brasileira. Bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então, quando a gente falar em embarcação aeronave pública a serviço do governo brasileiro, em qualquer lugar. Privadas, quando estiver no mar brasileiro, ou sobrevoando o Brasil, ou no porto, ou no aeroporto. E aí, a gente também tem que destacar que é aplicável a lei brasileira a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, se elas estiverem em pouso, em porto, no mar ou voando o quê? O Brasil. Então, se estiver dentro do território brasileiro e as aeronaves estrangeiras ou barcos estrangeiros forem privados, ou seja, do Elon Musk, né, do Jeff Bezos, desse pessoal aí bilionário, vai aplicar a lei brasileira. Simples assim, tranquilo? Vamos para a extraterritorialidade. A extraterritorialidade, deixa eu dar uma olhada no chat. Efeito civis tipo multa? Sim, efeito civis tipo multa quando não aplicada como pena. Se a multa foi a pena, ela, né, ela não pode ser extirpada. Agora, se a multa for um efeito da condenação, sei lá, tipo, ele aplicou uma multa porque ele não pagou dentro do tempo, aí ela não pode continuar. Extraterritorialidade. Então, nós vimos que a regra é, dentro do Brasil, para fins penais, aplica-se a lei brasileira. E aí vai se considerar território brasileiro por extensão, aeronaves e barcos brasileiros de propriedade pública a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, privados dentro do território nacional. Estrangeiros, privados dentro do território nacional, ar, terra e mar. Extraterritorialidade é a aplicação da lei penal brasileira fora do território brasileiro. Fora do território brasileiro. Ou seja, lá em outro país, o Brasil ainda assim vai aplicar a sua pena. Vai ainda assim aplicar a sua sanção. Claro, né, que tem que trazer para cá para aplicar. Então, fica sujeita à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, é o chamado de extraterritorialidade incondicionada, ou seja, vai independer de qualquer condição, mesmo que ele foi condenado, punido, mesmo que ele pagou uma multa lá, mesmo que lá ele foi perdoado, independente de qualquer condição, ainda assim vai se aplicar a lei penal brasileira, sendo uma exceção ao princípio do non bis in idem. E aí, quais são estes crimes? Aqueles praticados contra a vida e a liberdade do presidente da República,
Espera aí só um minutinho. Tomara que amanhã não, se sair, não esteja chovendo. Ah, não. Faz parte. E aí, quais são os crimes que são de extraterritorialidade incondicionada? São aqueles praticados contra a vida e a liberdade do presidente da República, vida ou liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União ou de qualquer ente federado, da administração direta ou indireta, contra a administração pública, por quem está a seu serviço, ou seja, o funcionário da administração pública pratica um crime contra a administração lá fora, será punido incondicionalmente, de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. É importante saber estes 4, porque é os que têm mais condição de cair na sua prova. E aí eu não vou adentrar muito falando de extraterritorialidade condicionada ou hipercondicionada e das condições, porque não é do perfil da prova estar cobrando isso aí. Mas é do perfil da sua prova, inclusive está destacado lá no seu edital, cobrar a respeito da pena cumprida no estrangeiro. Qual é a aplicação da pena cumprida no estrangeiro para a lei brasileira? Então, você cometeu um crime lá no exterior e lá você foi punido. Só que você foi extraditado ou você fugiu e foi preso aqui no Brasil pelo mesmo crime. A pena cumprida no estrangeiro vai atenuar a pena imposta pelo Brasil pelo mesmo crime. Ou seja, se você cometeu o crime lá ou aqui, né, e foi preso lá, independente, você cumpriu uma pena no estrangeiro por um fato, e por este mesmo fato você se encontra preso no Brasil, se as penas forem diversas, ela vai atenuar, ou seja, vai simplesmente dar uma diminuída ali na quantidade de tempo que você tem que cumprir. Não tem uma quantidade exata, ela é atenuada, diminuída, tem os seus efeitos mais brandos. Já quando idênticas, ela se computará. Então, quando você cumpre uma pena no estrangeiro e ela foi igual à pena do Brasil, igual, se computa. Se diversas, atenua. Cuidado que a prova simplesmente vai trocar estes idênticas por diversa, computa por atenua. Ela vai colocar agrava, vai colocar qualifica, vai simplesmente fazer um bolo na sua cabeça aí. Quando idênticas, computa. Quando diversas, atenua. Não esquece. E aí, a sentença estrangeira ela terá eficácia no Brasil quando a lei brasileira em espécie ocasionar as mesmas consequências. E assim ela pode ser homologada, quer dizer, confirmada, quer dizer, importada para cá. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produzir na espécie as mesmas consequências, tem que ser em espécie, ou seja, reclusão, detenção, as mesmas consequências, a quantidade de pena, pode ser homologada no Brasil, ou seja, pode se cumprir igualzinho falou lá, aqui dentro do território nacional. E aí, a eficácia de sentença estrangeira, ela será assim homologada para quais finalidades? 2 finalidades específicas, para obrigar o condenado a reparar o dano, as restituições e outros efeitos civis e sujeitá-lo à medida de segurança. Então, homologada a sentença estrangeira, quando ela produz em espécie as mesmas consequências, ela pode ser homologada no Brasil para obrigar a reparar o dano, ou sujeitá-la à medida de segurança. E aí, esta homologação, ou seja, essa confirmação, essa importação da sentença estrangeira para cá, dentro do território nacional, ela vai depender de 2 coisas. Ela vai depender, para o caso de reparação do dano ou outros efeitos civis, do pedido da parte interessada. Já para aplicar medida de segurança, ou seus outros efeitos, né, da existência de tratado de extradição com o país cuja autoridade judiciária emanou sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do ministro da Justiça. Então, cuidado,
são 2 efeitos e são 2 condições. 2 efeitos, obrigar a reparar o dano e outros efeitos civis, e aplicação de medida de segurança. Qual é a condição para a homologação? Se for reparar o dano, de pedido da parte interessada, se for para cumprir aí uma medida de segurança, de existência de tratado de extradição ou requisição do ministro da Justiça. Cuidado! O dia do começo inclui-se no conto do prazo. O dia do começo inclui-se no conto do prazo. Ou seja, se você praticou um crime hoje começa a correr a prescrição dele. Não tem assim, não é no dia útil posterior. O dia do começo computa-se no prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum, sem sombra de dúvida. Isso aí é porque, tipo, dentro do direito civil, existe aí uma tese, né, que é aplicada, que os meses, todo mês tem 30 dias. Todo mês tem 30 dias. E não, que no direito penal vai se contar dias, meses e anos de acordo com o calendário. E aí, quais serão as frações não computáveis na pena? Ó, tá bem explícito isso lá no edital de vocês. Quais são as frações não computadas na pena? Serão aquelas que, nas privativas de liberdade e restritivas de direito, os dias, e na de multa, as frações de cruzeiro, ou seja, centavos hoje em dia, né? Então, nas penas privativas de liberdade e restritivas de direito, não vão se computar os dias, ou seja, ele foi condenado a 10 anos e 27 dias. Esquece os dias, só 10 anos. E ele foi condenado a multa de R$ 1.000,55. Esquece os 55 centavos. Fechou? E a legislação especial, ela vai se aplicar, né? E também vai respeitar essa legislação do Código Penal quando uma lei especial não dispor a respeito do assunto. Tipo, lei de drogas. Quando a lei de drogas não fala de prescrição, pega a prescrição do Código Penal. Lei de drogas é uma lei especial. Importa do Código Penal para ela no que for aplicável. Fechou? Vamos falar aí, então, agora do fato típico. Alguma dúvida a respeito do assunto que a gente acabou de tratar? Beleza. Vamos em seguinte. Vamos abordar agora o fato típico. Eu até separei um desenho aqui que vai ficar bem fácil da gente explicar. Deixa eu achar ele aqui. Cadê ele? Aqui, ele aqui. Não assustem, tá? É um desenhozinho bem simples, a gente não vai tratar a ilicitude nem a culpabilidade, mas vamos abordar o que ele fala aí a respeito do fato típico. Então, dentro da teoria tripartite de crime, que é a teoria adotada pelo Brasil em sua maioria para definir o que é um crime, dentro dos substratos do crime, ou seja, dentro das subdivisões do que se considera o crime, o fato típico é um, ou se não, o mais importante substrato, elemento do crime. O fato típico, ele se divide em certos quesitos. Ele se divide em certas espécies de institutos, né? Ele se subdivide. Ele se divide em conduta, resultado, tipicidade propriamente dita e nexo causal. O fato típico, ele é a definição de um crime propriamente dito. Ou seja, se uma conduta produz um resultado e existe um nexo causal entre as duas, e esta conduta é prevista como típica, ela será considerada crime. Então, o fato típico, ele é a soma da conduta, do resultado, da tipicidade e do nexo causal. O que é importante a gente destacar? Conduta é qualquer ação ou omissão livre e consciente do indivíduo de produzir um resultado. Então, conduta, ela será o quê? A manifestação de vontade que vai modificar o mundo exterior de um indivíduo que agiu livre, ou seja, sem influência de ninguém,
e ele desejou aquele resultado. A conduta, ela se dá de duas formas, ação ou omissão. Os crimes ativos, também eles podem produzir um resultado ou não. Quando eles produzem um resultado, eles são chamados de crimes materiais. Quando eles não produzem um resultado, ou seja, simplesmente o fato de você praticar certa conduta, ela é criminosa, não importando um resultado específico, ele é chamado de crime abstrato. E aí tem os crimes de perigo abstrato, tem os crimes de perigo concreto. O que acontece? Dentro da conduta, nós dividimos ela em uma conduta dolosa, ou seja, aquela que teve vontade de agir, e culposa, aquela em que ele agiu com negligência, imperícia ou imprudência. Ou seja, conduta é uma ação ou omissão dolosa ou culposa. Lembrando que a tentativa também é punida. O crime será considerado tentado quando ele não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Não podemos confundir crime tentado com crime impossível. Crime tentado é quando ele realmente deseja praticar e ele tem condições para praticar. E só não se consuma por circunstâncias alheias à vontade dele. Ou seja, quando ele ia disparar, uma viatura passou perto dele com a sirene ligada. Opa, ele não disparou. O crime só não consumou-se porque ele foi impedido por circunstâncias à vontade dele, alheias à vontade dele. E aí, o crime impossível, ele vai se diferir da tentativa, porque no crime impossível, ele não se consuma porque ou o objeto do crime é impróprio, ou, aliás, ou o meio é ineficaz, ou o objeto é impróprio. Mas, né, não vem ao caso. E aí, existem dois tipos, na verdade, né, existem mais tipos de dolo, mas vamos trabalhar em cima do dolo direto, que é a vontade livre e consciente de praticar um resultado, e o dolo indireto, que é também chamado aí de indeterminado, que é quando você, mediante uma ação, você quer provocar uma, mas, sem querer, você provoca outra. Já a culpa, ela pode ser consciente ou inconsciente. A culpa consciente é quando você acha que você é capaz de evitar um resultado. Você confia na sua habilidade. Você é um exímio motorista de Fórmula 1 e você acredita que se você fizer uma curva durante o seu passeio de carro, sem ser na corrida, a 220 por hora você é capaz de controlar o carro, aí você vai e bate. Não, mas eu achava que eu podia. Peraí, achava, né? Mas realmente tem elementos para ele achar? Tem, então é culpa. E é importante a gente destacar também quais são os fatos que vão excluir a conduta. Quais são os fatos que vão excluir a conduta? Ou seja, a conduta ela vai ser violada. Não vai ter uma conduta capaz de provocar um fato típico. Quais são eles? A conduta ela vai perder o seu efeito quando existir coação moral irresistível, coação física irresistível, ou seja, alguém pegou na sua mão e foi lá e apertou seu dedo. Peraí, alguém está materialmente mexendo no seu dedo, não é sua vontade de agir. Foi você que fez? Foi, mas alguém te forçou a fazer fisicamente. Isso exclui a conduta. Outro fato que exclui a conduta é o ato reflexo. O ato reflexo são impulsos normais do corpo em sistema defensivo. Então, você está de boa, de repente um colega seu vai te dar um susto e você vai virar uma cotovelada na cara dele. Opa, foi um ato reflexo. Né? O seu corpo sozinho reagiu. Isso exclui a conduta. Excluirá a conduta também, fugiu da cabeça aqui, Tem gente que fala que não, né? Mas vai excluir a conduta e a tipicidade conglobante de Raul Zaffaroni, mas não vem ao caso. Vai excluir a conduta também, fugiu na cabeça aqui. Ato reflexo, tá, lembrei. Ato reflexo é coação física irresistível, erro de tipo, você não queria praticar certo fato, mas você, né, imaginou que ele existia e você foi lá e fez. Erro de tipo também exclui a conduta, ou seja, as discriminantes putativas. O que vai
ser o resultado? O resultado, ele é a modificação do mundo exterior através de uma conduta, consciente ou não, né? Teve uma conduta, ocorreu um resultado, e esse resultado é a modificação do mundo exterior. O resultado ele pode ser jurídico, quando ele simplesmente lesa a lei, ou naturalístico, quando ele realmente, expressamente, fisicamente, ele danificou alguma coisa. Mas a gente não precisa expandir mais do que isso aqui. Tipicidade, ela vai se dividir em duas. A tipicidade ela pode ser formal e a tipicidade ela pode ser material. A tipicidade formal é simplesmente o enquadramento à forma, ou seja, matar alguém. Você foi lá, pegou uma arma, tirou e matou. Se enquadrou o fato à norma? Sim, matar alguém. Então, tipicidade formal. Já a tipicidade material, ela é o quê? A expressiva lesão do bem jurídico. Ou seja, num crime de dano, você foi lá e só fez um arranhãozinho no carro que, felizmente, né, não dá nem para ver. Aquilo ali realmente, expressivamente, causou um dano que vai gerar, que vai valer a aplicação de uma pena, de uma sanção? Não. Então, devido à insignificância do fato, não haverá tipicidade material. No entanto, né, se ocorrer expressiva lesão do bem jurídico, ocorrerá tipicidade material. Então, a tipicidade ela é a fusão de tipicidade formal, subsunção do fato à norma, e tipicidade material, expressiva lesão do bem jurídico. É importante a gente destacar aqui o princípio da insignificância, que também pode cair na prova de vocês, que é o princípio de que aborda exatamente a tipicidade material. Porque, como não houve, né, é insignificante a lesão, não se vale do direito penal para punir o cara. Você pode resolver isso lá no direito civil. Cuidado, para se valer o direito, para se valer o princípio da insignificância dentro da tipicidade material, ela vai pedir 4 requisitos. Os 4 requisitos chamados aí de MARI, M-A-R-I, mínima expressividade da ação, ausência de periculosidade, reduzido grau de reprovabilidade e inexistência de prejuízo patrimonial, social, alguma coisa do tipo. Então, quando cumprir esses 4 requisitos, será aí, no caso, aplicado o princípio da insignificância e vai excluir a tipicidade do fato típico, e não haverá, por consequência, fato típico. E o nexo causal, ele é literalmente a conexão entre a conduta e o resultado. Ele é a conexão lógica entre a conduta, vontade livre e consciente de alguém, né, agir ou por dolo ou por culpa, e aí o resultado, que é a modificação do universo, né, do mundo exterior. A gente tem que tomar cuidado, porque dentro do fato típico existem as possibilidades da gente estar abordando... Ai, cadê o trem? Peraí. Da gente estar abordando... Como é que tira isso daqui? Aí, da gente estar abordando a questão dos erros sobre os elementos do tipo. Ou seja, se houve erro sobre o elemento do tipo, vai excluir a tipicidade, que vai excluir o fato típico. Vai excluir, desculpa, a conduta, tá? Exclui a conduta e exclui o fato típico. O que é o erro sobre o elemento do tipo? O erro sobre o elemento do tipo é quando alguém age de forma errada em relação a um dos elementos que constitui o tipo penal. Por exemplo, matar alguém. Quais são os elementos desse tipo? O verbo matar e o alvo alguém. Então, quando dentro do verbo matar, você não mata, você lesiona. E quando dentro do alguém, você não mata um ser humano, você mata um animal, não tem como você ser punido por crime de homicídio, mesmo que a conduta se pareça muito com esse tipo penal.
Então, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal de crime exclui o dolo, ou seja, exclui a conduta, exclui a vontade livre e consciente de agir. Ele não quis fazer isso, ele quis fazer outra coisa, mas permite a punição por crime culposo se previsto. Cuidado, o erro de tipo exclui apenas o dolo, a vontade livre e consciente de agir. Mas se o crime for passível de modalidade culposa, ele vai responder aí por culpa. E a gente tem que destacar também as discriminantes putativas. As discriminantes putativas vão ocorrer devido a uma falsa percepção da realidade do agente. Se eu soubesse o que faço, não faria. Se eu soubesse o que faço, não faria. Ou seja, ele tem um erro na cabeça dele, ele acredita que uma situação dá legitimidade para ele agir, ou ele não age porque ele acha que está agindo errado. Porque se agisse, ele agiria errado. Isso é discriminante putativa. É aquele exemplo, né, do cara que sai para caçar e tal, e escuta o barulho de um bicho no meio do mato, vai lá e atira. Ele queria o quê? Matar um animal. Mas, na verdade, por erro de percepção, ele matou uma pessoa. Então, discriminante putativa. É isento de pena, ou seja, não é aplicada pena nenhuma, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, quando supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, não sei o que faço. Se soubesse, não faria. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o crime é punido com crime culposo. Dentro do fato típico, é importante a gente destacar estes elementos. Falta aí menos de 1 minuto para terminar a aula, tá? Já são 9h58, né? Cumprimos o horário aí. Na próxima live a gente aborda aí os temas da legislação especial e vai abordando outros temas aí dentro do direito constitucional, direito penal, ou outro assunto aí que não seja informática, raciocínio lógico e português. Fechou? Agradeço a todos aí, saúde e paz, e que Deus continue a protegê-los e